Olá, eu sou o Paulo, sou aluno da Faculdade FASTEC e estou no 5º semestre do curso de Ciências Aeronáuticas. Este vídeo foi feito como um trabalho para a disciplina de Sistemas de Aeronaves. Inicialmente, o trabalho falaria sobre o MCAS, ou o Maneuvering Characteristics Augmentation System. Porém, enquanto o trabalho era desenvolvido, eu percebi que essa seria uma boa oportunidade para expandir o assunto e tratar do sistema de controle de voo do Boeing 737 de uma forma geral. Um pouco mais adiante, com as pesquisas, eu visualizei a chance de estabelecer um comparativo entre os sistemas de controle de voo do Boeing 737 MAX e do Airbus A320. Então, o trabalho que começou sobre o MCAS se expandiu para o sistema de controle de voo e agora é um comparativo entre dois sistemas de controle de voo. Dito isso, vamos iniciar a apresentação e eu espero que o conteúdo possa ser interessante e instrutivo. Bem, a diferença mais importante entre os sistemas reside na arquitetura primária. O Airbus A320 foi o pioneiro na introdução de um sistema de controle de voo totalmente digital. Ficou conhecido como Fly-by-Wire, para aeronaves comerciais da categoria dele, do A320. Nesse sistema, os comandos do piloto são inseridos através de side sticks, que são então interpretados por computadores, que por sua vez enviam sinais elétricos para os atuadores hidráulicos moverem as superfícies de controle, aileron, profundor, leme. Assim, não há uma ligação mecânica direta entre os comandos do piloto e as superfícies primárias de voo na operação normal. Essa arquitetura permite a implementação de lógicas de controle complexas, que são as leis de controle. Permite também a otimização de desempenho e a incorporação de proteções de envelope bastante fortes, seguras e robustas, além de vantagens como redução de peso e complexidade mecânica. O Boeing 737 MAX, por outro lado, mantém uma ligação mais direta com a herança de design da família 737. Ele utiliza um sistema de controle de voo que combina elementos convencionais hidromecânicos com augmentação digital. Os comandos do piloto nos manches e nos pedais são transmitidos primariamente por cabos e por polias até as unidades de controle de potência hidráulica, que por sua vez movem os ailerons, profundores e o leme. Existe então uma conexão mecânica direta entre o piloto e as superfícies primárias. Porém, outras funções também importantes, como o trim do estabilizador, o Speed Trim System, o MCAS e o yaw damper, são também controladas digitalmente. Os spoilers, ainda que sejam atuados hidraulicamente, recebem comandos eletrônicos da Spoiler Control Electronics Unit e são baseados nos inputs do manche do copiloto e do Speed Brake Lever. Portanto, nós temos uma arquitetura híbrida que preserva tanto o controle mecânico direto, mas incorpora camadas significativas de controle e augmentação digital. A diferença na arquitetura se reflete diretamente na interface primária de controle no cockpit. O A320 utiliza side sticks laterais, um para cada piloto. São controles eletrônicos passivos, não interconectados, ou seja, o movimento de um side stick não causa movimento no outro, e eles também não refletem a atuação do piloto automático. Os inputs são somados algebricamente pelos computadores. Então, sinais elétricos são enviados aos computadores de controle de voo, comandando uma taxa de rolagem ou um fator de carga, dependendo da lei de controle ativa no momento. A ausência de um manche central libera espaço no painel, melhora a visibilidade dos instrumentos e permite a inclusão de uma mesa retrátil. O Boeing 737 MAX, seguindo a tradição da família 737 e também da maioria das aeronaves da Boeing, utiliza manches convencionais
interconectados mecanicamente. Os inputs de ambos os pilotos são somados mecanicamente, e os manches se movem em conjunto, inclusive quando o piloto automático está atuando nos controles primários. Essa interconexão física fornece feedback tátil direto das ações de controle do outro piloto e da atuação do piloto automático. Um sistema de sensação, Elevator Feel System, que é baseado em velocidade e posição do estabilizador, ajusta a força necessária para mover o manche, simulando as cargas aerodinâmicas. O Elevator Feel Shift aumenta essa força quando a aeronave estiver próxima do stall. Bom, a escolha entre side stick e manche representa não apenas uma diferença ergonômica, mas também reflete as filosofias distintas de interação piloto-aeronave e o nível de abstração entre o comando do piloto e a resposta da aeronave. A filosofia de controle da Airbus, implementada no A320 através das leis de controle, prioriza a manutenção da aeronave dentro de um envelope de voo seguro e otimizado. Na lei normal, o sistema fly-by-wire interpreta os comandos do piloto não como comandos diretos de deflexão de superfície, mas como objetivos de trajetória ou de manobra. Por exemplo, fator de carga em arfagem ou taxa de rolagem em rolamento. Mais importante, a lei normal impõe limites estritos e proteções automáticas. O piloto não consegue comandar manobras que excedam limites de ângulo de ataque, seria a proteção alfa, fator de carga, velocidade, high ou low speed protection, ou de inclinação lateral, bank angle protection. Se o piloto soltar o side stick, a aeronave vai manter a trajetória, exceto em arfagem, onde mantém o fator de carga 1G, resultando em manutenção de altitude ou trajetória de voo estável. O sistema protege ativamente a aeronave contra stall, sobre velocidade, estresse estrutural excessivo e atitudes anormais. Em caso de falhas, o sistema degrada para leis alternativas, que podem ser a chamada lei alternativa ou a lei direta, com menos proteções, onde o comando do side stick se aproxima mais de um comando direto de superfície, e finalmente para um backup mecânico limitado ao leme e trim de estabilizador. A filosofia da Boeing, mantida no 737 MAX, tradicionalmente confere maior autoridade final ao piloto e preserva uma sensação de controle mais direta. O fato de o sistema primário ser hidromecânico quer dizer que o comando do piloto no manche ou no pedal resulta em um movimento correspondente da superfície de controle, mediado pela hidráulica e pelo sistema de feel, sobre o qual nós falamos agora há pouco. A Boeing confia mais no julgamento e na habilidade do piloto para manter o voo seguro, embora incorpore sistemas de augmentação e algumas proteções. Os sistemas de augmentação, como o Speed Trim Sister e o MCAS, atuam sobre o trim do estabilizador a fim de melhorar a estabilidade ou compensar características de manuseio, mas não impõem limites rígidos ao comando do piloto nas superfícies primárias, como faz a lei normal do A320. O piloto pode comandar a aeronave até os limites aerodinâmicos ou estruturais, embora sistemas como o Stick Shaker alertem sobre a proximidade do stall e o EFS aumente as forças no manche. A capacidade do piloto de sobrepujar o sistema de augmentação, via trim elétrico ou cutout switches para o STS e o MCAS, é um pilar do design, embora a interação específica do MCAS tenha sido um ponto crítico. A segurança em sistemas de controle de voo depende criticamente da redundância e da tolerância a falhas. O Airbus A320
emprega uma arquitetura altamente redundante e dissimilar no seu sistema fly-by-wire. Possui múltiplos computadores de controle de voo primários, são 2 ELECs, que são o Elevator Aileron Computers, 3 SECs, Spoiler Elevator Computers, e secundários, 2 FACs, o Flight Augmentation Computer. Essencialmente, ELACs e SECs são de tipos diferentes. Utilizam hardware e software desenvolvidos separadamente, o que chamamos de dissimilaridade, a fim de minimizar o risco de falhas de modo comum. Cada computador possui canais internos de controle e monitoramento. Múltiplos sistemas hidráulicos, verde, azul, amarelo, e fontes elétricas distintas alimentam os atuadores, que também são redundantes. Sensores, dentre eles adirus e sondas de ângulo de ataque, são triplamente redundantes. E em caso de falhas múltiplas, o sistema degrada gradualmente através de leis de controle, mantendo a controlabilidade com backup mecânico final para o leme e o trim do estabilizador. Um ponto de comparação central é como cada aeronave lida com a proteção contra altos ângulos de ataque e stall. O Boeing 737 MAX utiliza o MCAS, ou Maneuvering Characteristics Augmentation System, uma função dentro do Speed Trim System, processada pelos FCCs. O MCAS foi introduzido para compensar o momento de nariz para cima, ou pitch up, em altos ângulos de ataque, resultante dos motores maiores e sua posição mais avançada na asa. Ele atua comandando o trim de nariz para baixo no estabilizador horizontal quando detecta um ângulo de ataque elevado, com flaps recolhidos e piloto automático desligado. Após as modificações pós-acidentes, o MCAS requer dados válidos e concordantes de ambos os sensores de ângulo de ataque para ativar. Tem sua autoridade limitada a cada ativação, não repetitiva, e pode ser sobrepujado pelo trim elétrico do piloto ou desativado pelos Stab Trim Cutout Switches. Sua função é melhorar as características de manuseio para que se assemelhem à das gerações anteriores do 737, atuando de forma relativamente transparente para o piloto até ser ativado. A abordagem do Airbus A320 é diferente, focada na prevenção através das proteções integradas à Normal Law. A proteção de ângulo de ataque alto, Alpha Protection, ativa-se antes do ângulo de ataque de stall. Nessa condição, o comando de arfagem do side stick passa a comandar diretamente o ângulo de ataque e não mais o fator de carga. O sistema não permite que o piloto comande um ângulo de ataque que exceda um limite chamado Alpha Max, mesmo com o side stick totalmente puxado. Se o ângulo de ataque atingir um limite ainda mais crítico, Alpha Floor, o sistema automaticamente comanda a potência máxima nos motores, independentemente da posição das manetes de potência, para ajudar na recuperação. Essas proteções são parte intrínseca da lógica de controle principal e visam impedir ativamente que a aeronave entre em condição de stall sob a Normal Law. Em resumo, os sistemas de controle de voo do Airbus A320 e do Boeing 737 MAX representam duas abordagens de engenharia maduras, porém distintas. O A320, com o seu fly-by-wire completo, leis de controle protetoras e side sticks, exemplifica uma filosofia onde a automação desempenha um papel central na otimização do desempenho e na manutenção do envelope de voo seguro. O 737 MAX, com sua arquitetura híbrida, manches interconectados e sistemas de augmentação como o MCAS, reflete uma filosofia que preserva a sensação de controle direto
e a autoridade final do piloto, enquanto utiliza a tecnologia digital para aprimorar a estabilidade e compensar mudanças aerodinâmicas. Ambas as aeronaves são produtos de décadas de experiência e evolução, e a compreensão de suas semelhanças e diferenças técnicas é fundamental para pilotos, engenheiros e todos os profissionais da área aeronáutica. A contínua busca por segurança e eficiência certamente guiará os próximos passos na evolução desses sistemas complexos e vitais.